Vamos falar de Vasco, a bola rola às 9h10 da noite. Vasco e Portuguesa da Ilha, na verdade. Portuguesa da Ilha. Vasco, visitante, vai visitar a Portuguesa pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Vasco com apenas 2 pontos, 2 empates, precisa da vitória para se aproximar dos primeiros e ainda sonhar com a classificação das semifinais do primeiro turno. Vamos falar também de Luciano Costa especulado. Será que é ele que é a cereja do bolo que estão falando tanto? Vamos falar tudo isso. Esperta, Vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão. Mais um vídeo para o Vasco Velocidade, para apoio do nosso Vasco, Vasco Conexão. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem. Aqui a galera tem moral, aqui todos têm vez. É sempre muito importante, de graça, podem compartilhar à vontade, ajuda esse canal e é totalmente de graça. Bom, amanhã o Vasco volta a campo às 9h10 da noite, com a transmissão da Bandeirante, Portuguesa da Ilha do Governador e Vasco no Lúcio Brasileira, na Ilha do Governador, terceira rodada do Campeonato Carioca. Como eu falei na introdução, o Vasco precisa da vitória para se aproximar dos primeiros e ainda sonhar com a classificação das semifinais do primeiro turno. Por causa disso, o técnico Maurício Barbieri deverá colocar o que tem de melhor. Apesar na segunda-feira, o elenco vascaíno, quem chegou nos Estados Unidos, esteve de folga. A apresentação foi marcada para hoje, sem atendimento para a imprensa, mas a tendência é que ele coloque pelo menos jogadores que o departamento fisiológico do Vasco, da preparação física, dê ok, que esses jogadores estejam 100% ou próximo disso para ir a campo. O goleiro Ivan, que fez a sua primeira partida com a camisa do Vasco contra o Inter de Miami, será o dono do gol. Lapumita também deverá ser o titular da lateral direita, com o Paulinho correndo por fora. Léo também, a dúvida maior é se o Robson será titular, parceiro do Léo na zaga, ou o Miranda. Vitor também deverá entrar no lugar do Paulo Vitor. Jair, agora outra dúvida, quem será o parceiro do Jair como segundo homem no meio de campo? E o resto, muito provavelmente, o que o Vasco vem jogando lá nos Estados Unidos, como no último jogo contra o Inter de Miami, já que o Orelhano continuará de fora, não se recuperou do problema muscular, nem o De Luca, que foi contratado também nessa janela no início do ano, não viajou para os Estados Unidos e não se recuperou. Veja a situação tanto de De Luca e do Orelhano. Vejam. Conheço um provável time do Vasco contra a Portuguesa, Ivan, Pumita, Miranda ou o Robson Bambu, Léo e Piton, Jair, Gabriel Peck e Nenê, Ignaldo e Pedro Raul. Muito provavelmente serão esses 11 que iniciarão a partida contra a Portuguesa. Lembrando novamente que seria fundamental para o Vasco conquistar os 3 pontos. E na programação dessa semana
que a assessoria mandou para a gente, terá só janela para a imprensa na sexta-feira, antes do elenco viajar para o Espírito Santo, enfrentar a Portuguesa pela quarta rodada do Campeonato Carioca. E a gente estará lá para questionar quem for selecionado para conversar com os jornalistas. Então, deverá ser o time principal do Vasco pelo reencontro com a torcida carioca vascaína, que é a torcida que está mais no dia a dia do Vasco, esse time principal. Vamos ver se vai ter alguma evolução em comparação nos 2 primeiros jogos que o Vasco esteve lá nos Estados Unidos. Bom, também o Vasco acertou a contratação, como eu disse ontem, do goleiro Léo Jardim, o líder da França, que vai pagar 2 milhões de euros de forma parcelada para o clube francês. O detalhe é que o Jardim vai assinar um contrato de 3 anos. Bom, um reforço para o gol, como eu disse alguns vídeos atrás, fazia tempo que o Vasco não tinha 2 goleiros de confiança, que vai ter altas discussões entre os torcedores, quem será, quem merece ser o goleiro titular. Em 2000 foi o Elton, o Fábio, agora o Ivan e o Léo Jardim. Hoje também foi ventilado que o meia atacante Luciano Acosta, argentino, que joga na Liga Americana, foi oferecido ao Vasco. A política do Vasco não é nem confirmar, nem desmentir durante essas janelas de transferências. Eles trabalham em segredo, mas eu vi um vídeo do jogador, sempre a staff do jogador posta sempre os melhores momentos, nunca os piores. Mas pelo que eu vi, é um bom jogador, mas eu não acho que seja a cereja do bolo. É aquele cara que vai parar o aeroporto, como diz o Jacomeia. É um jogador em nível bom, mas a gente fica também um pouco o pé atrás, porque ele joga num nível não tão forte que a Liga Americana. Mas vamos aguardar como que será essa negociação. Se acontecer, bom jogador, mas pelo que eu vi, a gente parecia... Procurem tirar suas próprias conclusões sobre o Luciano Acosta. Você vai ter a impressão que não saberá como ele não rivalizou com o Messi, com o Cristiano Ronaldo esse tempo todo, quem seria o melhor do mundo. Uma boa contratação, né? Se acontecer realmente. Bom, amanhã de manhã vamos falar de novo, né? Esse vídeo é pela manhã, mas um pouco mais à tarde falaremos de novo sobre a partida contra a Portuguesa, e à noite faremos a análise do jogo sem a nossa grande Andressa, da nossa editora, mas esperamos que sejam os 3 pontos do Vasco. Até mais.